O que fazer quando você se desentende com o seu chefe, Unity? Você tem uma ideia, seu chefe tem outra, você jura de pé junto que a sua ideia é melhor. Você tem certeza que a sua é 1000 vezes melhor que a dele, mas ele quer ir pelo caminho que você julga errado. Como resolver esse dilema? O que você fazer? Tudo isso no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Gamarra, sou animador 3D, estou aqui com meu amigo Unity, programador. Amigo e sócio agora, né? Sócio. Agora aqui, então até pra sócio gente falar. oficialmente. Sócio oficialmente aqui. Então, até pra gente falar e entrar nesse assunto, o que fazer quando tem ideias divergentes, Unity? O que fazer, por exemplo, tem várias situações, por exemplo, entre sócios, entre funcionário e chefe, entre um supervisor e um chefe, então tem várias formas que essas coisas podem acontecer. Vamos começar aqui do baixo pro alto. Então, do chefe master com o funcionário normal. Vamos supor, ele pediu para você fazer uma coisa muito específica ali no jogo, na programação, e você acha que aquilo vai estragar o jogo. Como lidar com isso? Então, depende da empresa, né? A empresa que eu trabalho, eu teria liberdade de falar para ele o que eu acho. Poderia falar, ó, eu acho que não é por aí, talvez seja melhor de tal forma, por causa disso, daquilo. Então você tem que se explicar também, não é só falar, eu discordo. Exatamente. Tem que explicar. Tal por quê? Então assim, na minha empresa eu tenho acesso ao CEO, ao meu chefe, todo mundo. Tem empresas que o cara não vai te dar essa liberdade, né? Empresas mais clássicas, assim, ou sei lá. Talvez você não tenha essa oportunidade, você vai ter que baixar a cabeça e aceitar. E aí cabe a você aceitar ou não. Se você não aceitar, a solução é sair da empresa, né? Mas acho que isso é uma coisa muito extrema, drástica, né? Sim. Muito drástica. Não vai ser por causa de uma tese que você discorda. Não, acho que é um acúmulo daí, né? De coisas que você vai discordando. E você não tá tendo prazer naquele projeto, tudo. Ou tá tendo muito atrito, né? Visões diferentes e, enfim. Tem que ser um acúmulo de problemas que você chega uma hora e não aguento mais. Mas eu acho que assim, uma coisa importante que a galera às vezes não leva em consideração é: você tá trabalhando, você pode ser um especialista naquela área, você que tá desenvolvendo aquilo, ok, mas você foi contratado para dar vida à ideia que alguém teve. Não é necessariamente a sua ideia que tá ali. Então, por mais que você ache que aquilo tá errado, você tem que entender que o diretor do jogo, ou o chefe, ou o CEO, que seja, a visão dele é aquela. E ele tá pagando todo mundo, tá aí contratando, fazendo toda essa engrenagem girar para ter a visão dele feita. Então, se ele bater o pé e ele falar, não, eu quero que seja desse jeito, você tem que entender que assim, você não tá lá para fazer a sua ideia funcionar. Você tá lá para fazer a ideia dele funcionar da melhor forma possível. Você pode dar sugestões que podem ser acatadas ou não, mas no final das contas é a ideia dele. E se ele quer ir de uma direção que você acha que é ruim, tente fazer a ideia dele ruim da melhor forma possível. Porque pode ser que você ache ruim, mas às vezes pro mercado, pro público-alvo, vai ser muito melhor, você não sabe também. Pode acontecer que no final das contas, a galera adorou essa ideia que você particularmente achou ruim. Pode ser que você e toda a sua equipe ali ache ruim, mas uma gama enorme de pessoas gostou e aquilo foi um sucesso por causa disso. Então, sempre tem que ter a humildade e também pensar, talvez eu também esteja errado. Talvez a ideia dele, mesmo sendo ruim, talvez seja certa. Então, guarda isso sempre num cantinho ali do seu coração e entenda que talvez você tenha que fazer a ideia dele porque simplesmente ele é o chefe e boa. Você não precisa brigar por causa disso. Lógico que também tem chefes e chefes que podem chegar já martelando e esculachando. Tem gente que fala, não, mas eu quero ir desse caminho e tal. Então, boa. Acho que a melhor coisa a fazer é assim, segue a ideia do cara. Você tentou explicar o porquê que a sua ideia é melhor, porque você não gosta daquela ideia, ele não ouviu, beleza. Então vamos fazer isso aí. Tem casos em que você tem que, pra provar que você tá certo, você vai ter que fazer o que o cara pediu pra ele ver, não deu certo, então pode fazer do seu jeito. Pode acontecer. Aí você vai lá e fala, pô, mas aí perdeu tempo, perdeu dinheiro, mas aí é problema da empresa e do seu chefe que tomou a decisão errada. Você teve que acatar as ordens dele. Então, assim, você perdeu tempo? Não, porque você tá trabalhando. Você recebeu, suas horas normais. Diferente se a empresa é sua. Exatamente. Aí a gente já entra nesse ponto. Mas se você, como funcionário, tentou avisar, ele não escutou, você não perdeu tempo, porque você trabalhou naquelas horas. A não ser que você teve que fazer hora extra por causa disso e não recebeu por isso, aí... mas daí é outros problemas aí. Mas normalmente o cara vai falar, você gastou 3 dias fazendo um negócio que não serviu pra nada, agora você vai ter que gastar mais 3 pra fazer o outro, pra resolver o problema. Paciência. Aí você vai receber também da mesma forma, você trabalhou, então assim, é mais na sua cabeça do que de fato você tomou algum prejuízo.
Você só se sentiu discordado, mas você provou depois que funcionou. Uma coisa que não é legal é você querer sabotar também. Ah, não. Você fazer errado o que ele pediu. Babaca, né? Selo aqui, ó. Fazer errado de propósito só pra ganhar depois, né? Porque daí... Você se queima. Ixi, é isso. Não tem como dar certo. Não faça isso. Mas outra situação que poderia acontecer é você, por exemplo, tentar discordar se você já tem uma posição um pouco mais relevante na empresa. Uhum. Porque um argumento que você poderia trazer, se você já é, por exemplo, um supervisor, você pode falar, por exemplo, olha, você me contratou pelo meu conhecimento, pela minha expertise, nesse assunto aqui. E eu tô falando pra você nessa direção, pela minha experiência, por tudo, tal. Então, eu acho que a gente deve ser nesse caminho, porque eu sou especialista nisso. Uhum. No final das contas, vai ser o chefão final que vai acatar ou não. Talvez ele tenha a humildade, talvez ele tenha a usar a lógica ali de falar, não, realmente, se eu contratei você pra pensar esse tipo de problema, você tá falando pra ir nessa solução, por mais que seja contrário à minha ideia, vamos na sua solução. Uhum. Pode acontecer, não é assim? Exatamente. E se ele não acatar, mesma coisa. Paciência, vida que segue. Não queira arranjar muito encrenca, querendo provar o seu ponto, ou querer fazer um negócio pra ficar falando tipo, viu, falei? Não sei o que lá. Você não ganha nada falando assim, eu avisei. O eu avisei não na próxima vez ele vai lembrar de você que você já tinha alertado ele vai falar, vou ouvir melhor esse cara. Exatamente. Então você não precisa avisar ele sabe. E um terceiro caso seria se você tá numa situação de igualdade, que é complicado. Uma coisa que a gente vai começar a ver agora, que agora, oficialmente, o canal aqui Formando XP virou uma empresa, que nós vamos ser sócios e metade para cada um. Mas é isso, é pensar A, eu penso B. O que a gente faz, Unity? Vira C ou não vira nem A nem B? Então, aí depende caso a caso, eu acho. Vai ter que os dois entrarem num acordo de estarem satisfeitos, né? Exatamente. Talvez alguém tenha que abrir mão numa coisa e o outro abre mão na outra, pra não se sentir todo mundo que saiu perdendo. Ou vocês realmente acharem um caminho juntos. Exatamente. Pra resolver aquele problema. Conversando não tem erro, eu acho. Acho que o segredo tá nisso. Conversando não tem erro. Então tenta argumentar, tenta explicar. Uma hora a lógica vai falar mais alto. Por mais que as pessoas tenham interpretações da coisa diferente, mas você tá falando, olha, a maioria das pessoas vão por esse caminho, se a gente fizer isso aqui vai ter mais chance de ter sucesso. É um argumento meio difícil de mas eu quero do outro. O eu quero não basta, né? Uhum. Tem que ter uma coisa com lógica. Então, saiba também argumentar o seu ponto pra você mostrar o porquê que você quer aquilo. Não só porque eu quero, porque eu acho que é assim, porque é a minha ideia. Então, isso também é saber explicar. E eu acho que isso também é bom pro caso contrário. Por exemplo, se você é um chefe, você tá contratando alguém pra fazer alguma coisa e essa pessoa está dando outra ideia, é a mesma situação. Você argumentar, olha, mas eu quero fazer isso, não é por ego meu, não é por causa, é porque pela pesquisa de mercado que a gente fez, a maioria dos jogos de sucesso vão por essa direção. Porque a gente tá vendo que tem um problema nesses jogos, uma coisa assim, e a gente tá querendo solucionar isso dessa forma. Ter essa transparência com o funcionário é legal, né? É muito bacana, pra ele entender. Falar, não, eu sou o chefe, eu decidi assim. É meio babaca. Que isso tá mudando, né? Eu até entendo que às vezes o cara tem tempo corrido, tudo não dá pra ficar sentando, fazer uma reunião com todo mundo, mas um mínimo que você pode falar assim, não, mas tem um por trás disso, por causa disso, às vezes é 1 segundinho ali, 2 segundinhos você explica e não precisa ficar, não, faça isso e tchau. Então tem esse lado também, né? Então, se você tá com algum caso assim parecido, reflita se realmente vale a pena você entrar nesse conflito, né? Se você tem um argumento realmente bom, ou se você deve realmente fazer o que ele pediu e pronto, né? Você tem que saber... Às vezes você fala, mas eu já fiz desse jeito na outra empresa e deu errado. Então vai lá e fale, sabe? Mostra que você já teve experiência com isso. Agora, se é só um achismo seu, ou porque, desse jeito vai ser muito mais difícil de eu fazer, eu tô com preguiça, aí... Preguiça, o preguiçoso faz 2 vezes, né, gente? E uma coisa que é importante também a gente falar aqui, se você recebeu uma tarefa de fazer isso daqui, o seu chefe acha que você tem que fazer de um jeito, você acha que tem que fazer diferente, o que você não pode fazer de jeito nenhum? Fazer o seu jeito pra querer provar pra ele, assim, tá aqui, eu fiz e tá aqui. Isso seria muito errado da sua parte, seria muito não profissional. Então, assim, argumente, explique, fale, se não bastar, faça o que ele pediu. Não gaste o seu tempo querendo fazer a sua ideia pra querer provar pra ele que tá certo, que você pode ser demitido por uma coisa dessa, até. Porque você tá literalmente falando assim, não vou fazer o que você tá falando. Né? Exato. Então, tome muito cuidado com isso. Então é isso, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aí.
Também se inscreva no canal para ajudar a gente, deixa o like e compartilhe esse vídeo com o seu amigo que também estava nessa dúvida e tal. A gente também tem o nosso canal no Discord para você entrar em contato com a gente mais diretamente. De repente, se você quiser que a gente conte alguns casos, também deixa aí nos comentários. A gente pode gravar outro vídeo. Sempre tem, né? Sempre tem vários casos. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!